Olá para você que acompanha a Módulo FM, a rádio, as redes sociais. A gente passa a conversar agora com o professor e advogado Fernando Bernardes, trazendo informações para uma lei que foi aprovada recentemente e que traz algumas mudanças para as empresas. Fernando, tem um tempo que a gente não se fala, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é o meu, Leide, mais uma vez aqui na Módulo, você sempre abre espaço para a gente, é sempre um prazer estar aqui, né, um canal de comunicação que atinge, né, toda a região, então para a gente é muito importante estar aqui, falar um pouquinho e tentar de alguma forma contribuir aí com as ideias aí para a sociedade em geral, né? Eu me deparei, Fernando, com essa informação que eu vou até ler, porque como se trata de lei, para a gente não perder nenhuma informação aqui, a partir da vigência da lei número 14.611, de 3 de julho de 2022, toda empresa deverá ter um canal de denúncias, independentemente do número de empregados. Isso já chegou no chão de fábrica ali pro povo? Como é que é? Porque a lei é recente, né? Não chegou, mas está chegando. O que acontece? A lei é recente, Leide, mas se a gente for analisar, olhando para trás, esse projeto de equiparação salarial entre homem e mulher, ele é muito antigo, né? A gente teve disposições da própria CLT, que é de 43, que já falavam que não pode ter diferença entre homens e mulheres, e com a Constituição Federal de 88, ela vem de forma expressa no que a gente chama de direito fundamental, quer dizer, naquilo que tinha até um ministro de Estado que falava que eram os direitos imexíveis, né, do trabalhador. Então, são direitos que são direitos sagrados do trabalhador, de ter uma remuneração equivalente ao colega de trabalho, né, independentemente de sexo, raça, orientação sexual, enfim, credo religioso. Quer dizer, e aí, evidentemente, que o gênero, né, ele também se enquadra. Então já tinha isso na lei, né? Então, só que isso é muito incipiente. E quem fala sobre o assunto, né, os estudiosos sobre o assunto, sempre pediram mais rigor no cumprimento disso e não tinha elemento para cumprir, né, para vedar. O Brasil, não é segredo para ninguém, que tem uma das desigualdades sociais mais latentes do mundo. E isso, quando no mercado de trabalho em relação a homem e mulher, ainda é muito sério, né? Realmente, o Brasil tem uma diferença salarial muito grande entre homem e mulher. É uma questão estatística, não é uma visão ideológica, é fato, né? Que a mulher ela tem um salário muito inferior ao do homem, né? Especialmente em cargos de chefia, enfim, né? O que acontece? Com essa lei de 2023, agora, trouxe para a CLT de forma mais, vamos dizer assim, mais clara como que se dá esse controle de remuneração, de diferença remuneratória entre homem e mulher. A ponto de criar de obrigar as empresas a manterem um canal de denúncias para apurar a discriminação de salário entre homem e mulher. O que é essa equiparação, né? É que pessoas que fazem a mesma função na mesma empresa têm que receber igual. Ponto. Essa é a situação. E aí ela traz de forma muito clara, né, o que está aqui no parágrafo 6º. Ó, na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito à ação de indenização por danos morais. Quer dizer, o que a lei está falando? A pessoa que se sentir discriminada, seja em razão de sexo ou de raça, ela pode pleitear na justiça a diferença do salário entre ele e a pessoa que ganhava mais do que ele, e uma indenização, né? Quer dizer, é algo absolutamente novo. A gente já tinha garantia, como eu disse, de igualdade salarial, mas agora está reconhecendo direito à indenização. E um mecanismo eficiente de controle. Depois dessa lei, o governo federal, ele regulamentou, através de um decreto, criando política de fiscalização disso daqui. Então, por exemplo, agora as empresas vão ter que informar detalhadamente para o INSS, para os órgãos do Ministério do Trabalho, através de um sistema que todo mundo conhece aí, que trabalha no ramo que chama social, os cargos, as funções e os salários. Quer dizer, o governo vai ter um mecanismo para verificar, peraí, a Leide e o Fernando fazem a mesma coisa. Por que a Leide ganha 2.000 e o Fernando ganha 3? E aí o governo vai buscar justificativa para isso. A justificativa ela tem que ser técnica. Por exemplo, uma justificativa técnica que a lei fala, tempo de casa. Se o Fernando tiver mais tempo de casa, ele pode ganhar mais. Mas não é, por exemplo, a princípio, justificativa técnica é o seguinte, não, mas o Fernando tem mais experiência. Mas a experiência dele não é na mesma empresa. Então não serve.
Tem que ser na mesma empresa, Tem que ser na mesma empresa. Tempo de trabalho, por exemplo, ele foi gerente em uma empresa, aí ele é gerente em outra empresa. Aquele tempo na outra empresa não conta. Não conta. É na empresa. Na mesma empresa. E aí, se você vai ser admitido como gerente na nova empresa e essa pessoa que está lá tem menos, por exemplo, de 1 ano, também está, os dois têm que ganhar igual. Né? Independentemente de raça, de formação, de tudo. As pessoas têm que ganhar igual. Essa é a ideia da lei, equiparar. A grande resistência que o patrão tem, por exemplo, é o seguinte, mas a lei de melhor de serviço com o Fernando, ela tem que ganhar mais. Mas esse termo melhor de serviço, né, ele não existe na lei. Ele não trabalha com esse requisito. Que é subjetivo, né? É absolutamente impressão. Subjetivo. Exatamente. Então, para evitar a discriminação, é que faz. Isso é o tipo de ação afirmativa, né? Como existe com as cotas, né, raciais, sociais, né? Existe também com essa questão de equiparação, né? A ideia do governo é, de fato, criar um mecanismo para que essa distorção de salário de homem e mulher não exista mais. Como eu disse, a questão é estatística, não é de fato nenhum tipo de posicionamento ideológico. Evidentemente, né, que a gente está num governo que se preocupa mais com isso, tem uma preocupação, é projeto de campanha, né, esse tipo de situação, mas a gente tem que também ter na cabeça que isso não é uma lei que nasceu nesse governo. É uma lei que já vem tramitando há muito tempo no Congresso Nacional, foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado nas 2 casas, foi sancionado pelo governo, enfim. Não é uma lei da cabeça do presidente da República, é algo trabalhado aí há muitos anos, né? E que não teve maior dificuldade em ser aprovada no Congresso Nacional. E, Fernando, uma das fontes do direito são os costumes, né? Se a lei surgiu é porque tem a prática. Eu estava ouvindo um podcast recentemente falando dessas diferenças salariais de homens e mulheres. As últimas pesquisas indicam a diferença de até 30%. Exatamente. E é um negócio assim, absurdo. Por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas o próprio Poder Judiciário lançou agora uma política que necessariamente os tribunais têm que manter uma equiparação em números de homens e mulheres para provimento de cargos de segunda instância para cima. Então, quer dizer, para o cidadão ser nomeado desembargador, vai ter que ser verificado se há equiparação entre homens e mulheres na composição do quadro da magistratura. Senão ele não pode virar desembargador, né? Então, se eu tenho tem lá um percentual, se não me engano, é 60-40. Se o percentual for de mais de 60% de homens, quem vai ser nomeado desembargador necessariamente tem que ser mulher. Até equiparar, até equilibrar. Por quê? Porque hoje o judiciário é da seguinte forma. Já existe maioria de aprovados em concursos públicos do sexo feminino, são mulheres quem mais são aprovadas. Na primeira instância já existem mais mulheres do que homens, só que a hora que chega na segunda instância, a maioria é homem. O que não tem justificativa. Porque se eu tenho mais mulheres na primeira instância, por que eu não tenho mais mulheres também na segunda? Então, a justificativa é meramente cultural, né? Uma cultura odiosa, mas ainda é uma cultura. De fato, segundo o IBGE, né? Em média, as mulheres recebem 30% menos do que os homens. E isso para todas as funções, até as altas executivas com as profissões mais simbólicas e tal. Média geral, em número de trabalhadores, né? Pegando a média salarial de homens e de mulheres, a diferença é de 30%. E não tem nada que justifique um número desse. Porque a distorção é muito grande, né? Não tem sentido. Mas a gente está num momento de transição de que agora que as mulheres estão alçando cargos maiores, com remuneração maior. Mas quanto tempo a gente está escutando isso, né? Não tem. Isso está se eternizando, né? Já tem, igual eu falei, a Constituição, quando ela trouxe isso, foi em 88, né? A gente já tá falando aí em 45 anos de Constituição, é isso? Não, 35 anos de Constituição. Mais do que a nossa idade. Né? Exato, né? Já passou 2 gerações aí, né? Então... Nossa, quer dizer, o Fernando é bem mais novo que eu, tô aproveitando aqui. Ele foi não, gentil. Mas eu sou quase a idade da Constituição. Ô, Fernando, eu vou dar um breve intervalo aqui e a gente vai continuar falando, porque aí também vamos comentar com as empresas como é que são feitos esses canais e pela quantidade de funcionários. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente volta dentro de instantes. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos aqui na Módulo FM, nas redes sociais, conversando hoje com o professor e advogado Fernando Bernardes. Para você que começou a nos acompanhar agora, a gente está conversando sobre uma lei que existe desde julho desse ano de 2023, é a Lei 14.611, que diz que
toda empresa deverá ter canal de denúncias, independentemente do número de empregados. A empresa deverá validar, junto ao seu departamento jurídico, se o canal escolhido atende aos requisitos legais. Eu sei que o empresário, às vezes, é muita informação, muita questão para ele ver, para ele administrar, para ele gerenciar, mas assim, como é que vai ser esse canal de denúncias dentro da própria empresa? E vai haver fiscalização? Porque a gente vê que hoje tudo é eletrônico. Sim. Mas a fiscalização física, como é que funciona isso? Então, as empresas já têm que ter esse canal para algumas situações. E nada impede que esse canal de denúncias seja aproveitado. Por exemplo, a lei exige, já desde o ano passado também, que toda empresa mantenha uma comissão interna para apuração de acidentes de trabalho, que já existia há bastante tempo. É a CIPA, né? A CIPA. E agora, a CIPA virou CIPA-A, porque além de acidentes, agora ela tem que apurar assédio, né? Então já existe essa determinação também. Então a CIPA, que ela só apurava acidente, agora ela também tem que apurar assédio, né? Seja sexual, seja moral, enfim. Esse mesmo canal, ele pode ser utilizado também para apuração de denúncias de diferença salarial, advinda de, igual eu falei, de sexo, raça, credo religioso. Discriminação mesmo, né? Eu tenho. Só que a coisa mais interessante que existe é que, para efeito de sexo, é muito simples fazer a fiscalização. Porque não tem muita discussão, né? Eu tava. Só para a gente falar em números absolutos, né? A última análise que tem é de 2019, do IBGE, mas o salário médio das mulheres é 1.985. Dos homens é 2.555. Quer dizer, é uma diferença muito grande, né? Porque a gente vê que o salário médio do trabalhador brasileiro é pequeno, é baixo, né? Só que isso, quando vai para o cargo de direção, por exemplo, o salário médio do homem é 7.542. Das mulheres é 4.600 reais. Então, quer dizer, o salário da mulher em cargo de direção, ela corresponde a 60% do salário do homem. O que é uma discrepância que... 40%, então, de diferença. 40%, né? Então, quer dizer, a mulher, trocando em miúdos, ganha 40% menos que o homem no cargo de direção. E eu estou falando, gente, em cargos iguais, em cargos equivalentes. Não estou falando não, mas o homem trabalha nas Americanas e ganha bilhões por ano. Não é essa discussão. Cargos, né? Iguais, né? Cargos salários iguais, diferentes. Até porque tem grandes CEOs aí de empresas que são mulheres, né? Não tem... Então, eu estou falando em equiparação absoluta, né? Cargos iguais. E o interessante, né? O índice de desemprego da mulher é bem maior do que o dos homens. O homem, em média, nesse mesmo da PNAD, né? Do IBGE, o índice de desemprego é de 9,6%, que se chama de índice de desocupação. Da mulher é 14,1%. Quer dizer, é 50% a mais. Qual a explicação? É o fato dela engravidar? Ainda é a repulsa do mercado de trabalho de contratar mulher. Né? Existe uma resistência do empregador na contratação de mulheres. Um dos fatores é a gravidez, a licença maternidade, né? E a misoginia mesmo, né? Não vou ser... Né? Vou tapar o sol com a peninha. Muita gente fala, não, mas a mulher ela não consegue realizar essa função. Existe muito disso, né? A gente sabe que existem categorias profissionais em que a presença de mulheres é quase que pequena. Vou dar alguns exemplos. Motorista, profissional, você quase não vê mulher. Na construção civil, você quase não vê, né? Aí você fala assim, mas por quê? Não tem uma justificativa técnica. E no agro, Fernando? Como é que é a presença da mulher? No agro tem bastante mulher, né? Especialmente, existem funções no agro, por exemplo, que praticamente são mulheres que executam, por exemplo. Funções que demandam uma maior fineza, vamos chamar assim, né? Precisão, colheita de batata, alho, cebola, é quase que mulher. Plantio de café, quase que só mulher. Sensibilidade. Cuidado, sensibilidade. Já aquelas funções que exigem esforço físico, acaba maior esforço físico, né? Porque essas outras funções que eu falei também exigem muito. Pois você tá doido, ficar agachado ali, hein? Não é nem esforço, a palavra seria força. Sim. Força física, né? Aí é homem, por exemplo. Movimentação de mercadoria, chapa, né? Carregar caixotes pesados, exatamente. Né? Mas é natural isso, né? Natural. A legislação, inclusive, ela fala, né, dessa diferenciação física entre homem e mulher, a ponto da CLT falar que o homem pode carregar 60 quilos e a mulher 40. Né? É uma questão orgânica, né? Então, até brincava, quando a gente dava aula mais para graduação, eu brincava, pessoal, homem e mulher, ele tem igualdades e diferenças, é normal. Então, eu ainda brincava,
Mulher engravida, homem não engravida. Então, evidentemente que eu não tenho que ter a mesma licença maternidade para o homem que eu tenho para a mulher, de forma geral. Então, é verificar as semelhanças e diferenças. Isso é normal. A diferença nunca é absoluta. A gente escuta umas bravatas de vez em quando. Mulher quer direitos iguais, mas não quer trabalhar igual. Isso é de uma ignorância, isso é de uma idiotice, né? Até porque dados demonstram também que a mulher trabalha mais. Porque além dela fazer o esforço no trabalho, ela tem a chamada terceira jornada, né? E, Fernanda, isso é naturalizado até entre as mulheres. Tem hora que elas mesmas não percebem o tanto que elas trabalham mais. Eu brincava uma vez, a gente é naturalmente machista, né? A gente tem que brigar contra o machismo, né? Contra o machismo diuturnamente. Uma vez eu escutei uma palestra e a professora dizia assim: qual que é o sentido do homem demorar 5 minutos para se arrumar para sair e a mulher demorar 2 horas? Né? Por machismo. Não tem... mas a mulher tem que se enfeitar. Tá, por quê? Né? E por que o homem não tem? Por que uma mulher ela tem dificuldade de sair à noite sozinha na rua e o homem não tem? Né? Isso é absolutamente cultura machista. O que se fala de cultura de estupro, por exemplo, é isso. Não é que o homem acha natural estuprar a mulher. Não é isso. Né? O pessoal às vezes tenta simplificar as coisas. É porque a cultura é tão intrínseca e tão arraigada que a gente se acostuma com algumas situações que não pode se acostumar. Naturaliza, né? Naturaliza. E que eu acho pior ainda, porque quando é naturalizado é aceito. Exatamente. Fernando, mas esses canais de denúncia, assim, como é que a empresa, por exemplo, quem tem 10 funcionários, 20, ou 1, ou 2, ou 3... Então, isso ainda está em fase de regulamentação pelo governo, não há uma definição clara. Mas, assim, o que deve acontecer igual acontece com a CIPA, né? A partir de tantos funcionários, a partir de tantos cargos, né? Masculinos, femininos, enfim. Vai ter uma tabela, normalmente tem uma tabela, quantas pessoas têm responsável para isso. Mas, assim, de forma geral, gente, o canal de denúncia é algo tranquilo. Não é nada... assim, o controle é ter um e-mail de contato, ou um telefone de contato, ou um formulário eletrônico para receber denúncia, é ter um canal. O que o patrão é obrigado a ter é o canal de denúncia, e esse canal tem que ser apurado. As grandes empresas, né, já têm desenvolvido isso há bastante tempo, né? Hoje fala muito de ESG lá, na ESG e tal, de sustentabilidade, compliance, governança, já tem essas regras, já tem esses canais, né? E a ideia é, as grandes empresas as mais eficientes, o que elas fazem? Elas terceirizam esses canais de denúncia para que a denúncia atinja inclusive os gestores, né? Que muitas vezes são quem cometem os assédios, né? As discriminações. Exageros, né? Então a ideia, às vezes, é você ter um terceiro, né? Uma empresa terceirizada para apurar esses casos e falar para a empresa, como se fosse uma auditoria, né? Uma auditoria interna. Você está pecando isso aqui, está errado, vamos corrigir. Né? Tá. A ideia... Então as empresas... A gente tá longe, né? Mas isso é custo também, a gente tá no Brasil, Fernando? Não tá na Bélgica, né? Mas isso é custo também, altíssimo, né? Altíssimo. Né? Eu tenho trabalhado bastante, tenho pesquisado bastante sobre isso, né? Se fala muito em custo Brasil, é um termo que vulgarizou bastante, não é legal, mas tem custo, sim, para as empresas, né? Você tem profissionais. É evidente que você pode delegar isso para o técnico de segurança do trabalho, que é um profissional que você já tem que ter na empresa, né? Você pode delegar isso para o pessoal do RH, né? Não é obrigatório fazer isso que eu falei, né? De contratar um terceiro, não. Mas é algo que o patrão tem que se acostumar, né? As modificações sociais, né? As culturais, o patrão tem que estar sempre atento. Eu estava lendo aqui, Fernanda, que muitos canais poderão apresentar fragilidades que poderão prejudicar o empregador. Por isso é imprescindível a avaliação do canal escolhido pelo advogado trabalhista. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, você vai ter que mostrar para o Ministério do Trabalho a eficiência na apuração. Não só que você tem o canal, mas que ele é eficiente, né? Que você combate a discriminação interna, né? Mas de imediato, o que é a recomendação que as empresas já façam, que os empregadores já façam? Façam uma análise de cargos, né, estratificando o sexo e verifica se a média salarial por cargo está discrepante. Porque se tiver discrepante, a tendência é de autuação no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, especialmente desse ano para frente, ele tem sido muito rigoroso nessas fiscalizações.
E a fiscalização hoje é toda indireta. O que eu quero dizer com indireta? Eles juntam os dados, né, e verificam as falhas. Porque hoje você tem uma plataforma única de informação social. Todos os trabalhadores, o patrão alimenta isso para o governo. Então, é só o governo puxar. Ele consegue puxar as informações e simplesmente autuar. E deve ter lá os métodos, as estatísticas para verificar as disparidades, né? Exatamente. Ele tem. Ele vai ter o cargo, a função e o salário e o sexo. Com base nisso, ele vai te... Igual ele faz, por exemplo, com cota de aprendiz, com cota de deficiente. Ele vai fazer em relação à equiparação. Você acha que é uma coisa para as mulheres comemorarem, Fernando? Porque eu tinha lido, mas eu não tinha entendido dessa maneira. Ouvindo você, eu percebi que é uma coisa muito positiva para as mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. É uma tendência, Leide, né? Eu costumo dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de ações afirmativas para elas também não expulsarem ou não ter o efeito reverso. Prejudicarem a mulher no mercado de trabalho, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um excesso de rigor em relação ao... Eu sou altamente crítica a isso, em relação à gravidez. Sim. A proteção não pode ser excessiva. Ela não pode ser, né, dissonante. Mas aqui no caso não é. Não há um excesso da lei. Na verdade, a lei só fala o que a Constituição já falava. Ela só está falando o seguinte, homem e mulher têm que ganhar igual. É isso, gente. Fazendo as mesmas funções, ocupando os mesmos cargos. Tem que ganhar igual, independentemente. Você não tem que pagar menos ou mais para ninguém fazendo a mesma coisa. Entendi. Fernando, eu quero te agradecer imensamente pela participação com a gente aqui na Módulo FM e queria uma mensagem sua para 2024. 2024, gente, é um ano novo, né? A gente, evidentemente, sabe, mas eu conversava com uma amiga essa semana ainda e a gente percebia, né, que todo mundo falou assim, depois da pandemia o mundo vai ser outro, as pessoas vão mudar a forma de pensar. E o que a gente está percebendo é que, infelizmente, o que aconteceu teve um efeito contrário, né? A gente tem visto muito individualismo, né? E está na hora da gente perceber que ninguém vive sozinho, o mundo não caminha sozinho e todo mundo precisa um do outro. Né? Um compaixão, um senso de responsabilidade, senso de honestidade, eu acho que é sempre muito relevante. Pensar nisso, pensar se o outro que está do seu lado não está precisando da sua ajuda, né? Não é ajuda financeira, isso. Tem muita gente que presta auxílio financeiro. A preocupação mais é auxílio moral, né? Quando a gente fala, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo terceiro setor, né? As instituições de caridade hoje não estão precisando de cesta básica, estão precisando de gente para ajudar, gente para ombrar, para ajudar a administrar. Então, assim, o ser humano tem que se conscientizar do quanto o outro precisa dele, né? Porque uma hora ou outra a gente vai precisar de um amigo. Então, que 2024 a gente tente olhar mais para quem está em volta da gente, sem dúvida nenhuma. Eu estava ouvindo uma pessoa essa semana e ela disse uma frase que me chamou a atenção. Olha, você tem que olhar pelo próximo, mas não escolhe o próximo, não. O próximo é aquele que está mais perto de você. Exatamente. Mesmo. O próximo, ele está próximo de você. Exatamente. Eu achei muito interessante, para a gente não ser seletivo em ajudar as pessoas, isso, né? Reconhecer o outro como semelhante a você, né? Exatamente. Ele não é diferente, ele é igual. Esse foi o Fernando Bernardes, advogado e professor, que trouxe aqui esclarecimentos para a gente sobre essa nova lei que obriga as empresas a terem canais de denúncias com relação à discriminação salarial, assédio nas empresas. É importante para que você, trabalhador e empregador, tenham conhecimento disso. Tenham todos um excelente fim de semana e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.